Fala galera, tudo bem com vocês? Muito bem, hoje nós vamos para mais uma aula aqui da nossa Frente 4, da nossa fisiologia vegetal. A gente vai falar um pouquinho sobre os hormônios vegetais, isso mesmo, muito bem. Nós sabemos aí que os animais apresentam hormônios, né? Isso é muito claro para nós já nas aulas de fisiologia humana. Sabemos que os animais apresentam hormônios para diversas funções. Quem produz esses hormônios nos animais são as glândulas, né? Então, nós temos aí tireoide, paratireoide, suprarrenal, hipotálamo, hipófise. Então, são as glândulas as grandes responsáveis pela produção dos hormônios. Muito bem. E o que são hormônios? Hormônios são, na verdade, substâncias químicas de diversas classes, né? Que vão ter a função de regular as atividades celulares. Então, todas as células, para trabalhar, elas precisam de uma ordem, elas precisam de alguém mostrando para elas a atividade que elas devem realizar, a intensidade do trabalho que elas devem realizar. E quem faz isso é o hormônio. O hormônio controla as atividades celulares, ou seja, a multiplicação, crescimento e tudo mais. Ou até mesmo o controle de alguma substância, no caso dos animais, por exemplo, o controle da glicemia, o controle do cálcio, ou seja, os hormônios eles orientam as células nas suas funções. Quando nós trabalhamos isso na botânica, quando nós trazemos isso para a fisiologia vegetal, não é diferente. Os hormônios aqui eles vão ter exatamente essa função. Eles controlam as atividades celulares. Eles vão controlar tudo que a planta realiza. Reprodução, crescimento, germinação de semente, tudo isso vai ser controlado pela ação dos chamados hormônios vegetais. Um outro nome que a gente pode chamá-los também é de fito-hormônios, né? Fito-hormônios, ou seja, os hormônios das plantas. Muito bem. Nós temos aí uma série de vários hormônios que nós vamos trabalhar, mas nós vamos começar aqui hoje falando principalmente do hormônio auxina, né, das auxinas. O que as auxinas realizam na planta, qual que é a função das auxinas, nós vamos entender um pouquinho melhor. Depois, nas próximas aulas, a gente vai falando aí de outros hormônios vegetais, tá? É uma série de aproximadamente 3 aulas que nós vamos falar desses hormônios. Vamos lá, então? Muito bem. Bom, a planta ela depende aí dos fatores externos e internos, né? Então, fatores externos já é simples de entender. A ação da luz, calor, temperatura, a água, as chuvas, os gases, né? O nitrogênio que a planta absorve lá do solo na forma de nitratos, o comprimento do dia, se é um dia longo, se é um dia curto, se teve mais sol, se teve mais noite, né? A gravidade, todos esses fatores são os fatores externos que interferem no desenvolvimento de uma planta, que interferem no crescimento, no desenvolvimento de uma determinada planta. Esses são os fatores externos. Mas nós temos também os fatores internos, e é aí que entram os hormônios vegetais, né? Eles são os fatores internos, eles são substâncias químicas produzidas pela própria planta nas células vegetais, né? E essas substâncias vão aí atuar causando diversas ações no vegetal. Como aqui eu coloquei, ó, divisão, elongação, divisão celular, elongação, a célula aumentando de tamanho, a diferenciação celular, a transformação de um tipo de célula em outro. Então, tudo isso ocorre na planta, tá? São os fatores internos. E aí são os hormônios, são 5. Nós colocamos aqui um grupo de 5 hormônios vegetais. Depois nós vamos falar de um que não está ali, que seria o fitocromo, mas a gente vai ter uma aula para falar dele também. Mas os 5 hormônios vegetais são as auxinas, citocininas, as giberelinas, o ácido abscísico e o gazetileno. Muito bem. Esses são os hormônios que nós vamos trabalhar. Nessa primeira aula, a gente vai dar ênfase ao hormônio mais importante aí, que seria a auxina. Não é que é o mais importante, mas ele tem bastante funções aí. Existem várias funções atreladas a ele, então a gente vai dar uma ênfase e vai dar um destaque maior para falar das auxinas. Vamos lá então. A auxina é um grupo de hormônios, né? O mais conhecido, a principal das auxinas, é um ácido chamado indolilacético, ou indolacético, ou indolilacético, tá? Então é o nome desse ácido, que é o mais comum das auxinas, né? O AIA. Nós chamamos ele pela sigla AIA,
que significa ácido indolil acético, beleza? Então, esse hormônio, o AIA, ele está relacionado principalmente ao crescimento da planta. Por isso que ele é tão importante, né? Nós pensamos aí no desenvolvimento de porte, de tamanho, crescimento de ramos laterais, gemas, né? Então a planta ela cresce. E quem é o responsável por esse crescimento? Quem que ordena esse crescimento são as auxinas, e o AIA principalmente, o ácido indolil acético, tá? Então, o AIA, ele ocorre principalmente nessa região da planta que nós chamamos de coleóptilo. Isso aqui é uma plantinha que está em desenvolvimento, uma planta jovem, ela tem lá na pontinha dela uma região, né? Aquela região da ponta do coleóptilo. O coleóptilo é aquela primeira porçãozinha que sai ali do solo quando a planta germina, e ali no coleóptilo nós temos uma grande concentração de AIA, né? Então lá naquela região está o AIA, né? Então ele fica concentrado numa determinada parte da planta, que obviamente vai ser a parte da planta responsável pelo crescimento dela, né? Então aqui dentro dessa região do coleóptilo vai estar havendo a multiplicação de células, né? Então ali o hormônio ácido indolil acético ele induz a uma multiplicação acelerada de células para que a planta vá crescendo, né? Então a luz também sofre uma interação muito importante, né? Se a intensidade de luz for constante, a planta se desenvolve na vertical. O que significa essa intensidade constante? Significa que a luz está abrangendo todos os lados da planta, né? Ela está vindo de todos os lados. Então, ela não está sendo direcionada apenas de um lado da planta. Imagina que a planta está aqui e a luz está vindo de todas as direções. Então, intensidade constante. Se caso essa luz vier de um ponto direcionado, né? Por exemplo, ela veio do lado esquerdo da planta ou do lado direito, esse coleóptilo vai sempre crescer na direção da luz. Olha que legal. Tem alguns experimentos que eles colocam a planta dentro de uma caixa, né? Eles põem o coleóptilo dentro do vasinho e põem um buraco na caixa e põem uma luz. Aquele coleóptilo ele vira e ele vai na direção da luz. Olha que interessante isso, provando que tem uma relação importante aí da luz com a ação desse hormônio das auxinas, tudo bem? E aqui tem um outro exemplo legal que mostra a concentração de auxinas. O coleóptilo, quando cortado, olha aqui, ó, eles fizeram um experimento. O coleóptilo, a planta crescendo aqui normalmente, né? Aqui ela estava pequenininha, aqui ela já está grande. Ela cresceu. Aí, de repente, ele vem aqui, o cientista corta a ponta do coleóptilo e notem que aquela planta para de crescer. Ela não cresce mais. Por quê? Porque a região onde estava a auxina foi cortada. Olha que interessante, né? Quando aquele coleóptilo é novamente reinserido naquela porção do coleóptilo, né? A ponta dele foi reinserida, a planta volta a crescer novamente. Olha que legal. Por que ela volta a crescer? Porque o AIA voltou a se concentrar ali naquela região da planta. Então, esse experimento ele prova nitidamente para nós que as auxinas elas se concentram na ponta, no ápice ali do coleóptilo das plantas, principalmente das plantas jovens, efetuando assim o crescimento da mesma, tá? Então aqui naquele experimento da luz que nós falamos, se a luz vier de todas as direções, no caso ela está vindo de cima ali, ó, a luz está distribuída, né? Então o que acontece? A concentração de auxina fica aqui em volta, nas células em volta, olha aqui, ó. Essas células das laterais, elas estão concentradas de auxina, certo? E elas vão alongando, ó. As células, elas meio que fogem da luz, olha que legal, a luz está vindo de cima. Então as células aqui nas laterais, elas estão tendo uma intensidade menor de luz, olha que interessante, é meio antagônica a coisa, tá? E elas vão crescendo, elas vão se alongando e a planta então tende a crescer na horizontal, isso. Já no lado aqui, ó, nessa imagem ao lado, nós temos um outro experimento mostrando a luz vindo de um lado da planta. Então, o que acontece? Notem que as células desse lado que eu estou apontando, ó, as células que estão aqui na outra extremidade do coleóptilo, elas são maiores. Notem que essa célula ela é maior, ela é mais alongada, ela é comprida. Por que isso acontece? Porque a auxina ela vai para o lado contrário da luz. Olha que interessante. A auxina ela foge da luz. Quando ela foge da luz, ela vai para esse lado, certo? O lado oposto ao lado que a luz está sendo incidida. Consequentemente, as células aqui estão alongando-se. Notem que elas estão mais longas. Do lado que está a luz, as células são menores, elas são pequenininhas.
Do lado contrário à luz, as células estão alongando-se. E isso cria, então, uma curvatura, e essa curvatura vai direcionar aquele coleóptilo na direção da luz. Olha que interessante. Então, a ação de auxina ir para o lado oposto ao lado da luz faz com que o crescimento daquele coleóptilo vá em direção à luz. Olha que legal. Então, as células que estão no lado oposto, a concentração de auxina é maior, consequentemente essas células vão alongando, as outras não alongam, e só as do lado oposto alongam, então isso vai criando o quê? Uma curvatura do coleóptilo. E é essa curvatura que faz com que ele vá em direção à luz. Olha que interessante isso. Por isso que quando a gente pega uma planta e coloca numa caixa, faz um corte, abre um buraco de um lado, a planta tende a ir na direção da luz, porque a luz vai entrar só por um ponto naquela caixa, e a planta então é forçada a ir sempre na direção da luz. Tá bom? Então nós chamamos isso aí de tropismo, nós vamos falar disso mais para frente, né? A planta ela é fototropismo, a planta ela cresce ou se curva na direção de um ponto excitatório de luz, né? Então a luz é o agente excitatório do desenvolvimento desse hormônio. Vejam que a luz é o fator primordial aí. Então quando a luz é incidida, a planta tende a ir na direção dela. Então, mas na verdade, quem está causando essa curvatura? Quem está causando esse crescimento? As auxinas. Tá? Então, a concentração desse hormônio. Então, a gente já tem uma noção aí da função da auxina. Ela causa a multiplicação e a elongação celular. As células elas vão se alongando. Né? Olha aqui, ó, a célula aqui está pequenininha, todas pequenininhas, e lá do lado oposto à luz, essas células estão alongadas. A mesma coisa acontece aqui no caso em que a luz ela vem de um ponto só de cima, tá vendo? As células que estão aqui na lateral, elas estão mais alongadas do que as células que estão aqui na pontinha, no meio, né? Ó, as células do meio, da pontinha, não estão crescendo. Já as células da lateral estão crescendo. Isso faz com que a planta consiga, então, crescer na direção da luz. Muito bem. Certo, galera? Então, essa aí é a principal função das auxinas. Ela causa o crescimento das plantas. Nós encontramos a auxina aonde? Nessa imagem aqui a gente pode ver nitidamente, mais uma vez, falando de gema, né? Então isso aqui nós chamamos de meristema. Meristema, vocês sabem já o que é. Meristema nada mais é do que o tecido embrionário, ou seja, um tecido responsável pelo crescimento das células vegetais. Então as células vegetais, elas têm locais ali dentro da planta onde elas vão se multiplicar mais. E onde são esses locais? Bom, esse local é na gema apical, ou seja, o ápice do caule, e lá na raiz também, no ápice da raiz. Né? Lá embaixo, na raiz, vai ter um ápice também que vai ter o meristema apical da raiz. Então, existe meristema apical do caule e meristema apical da raiz. Muito bem. Aonde mais existem crescimentos? Existem também nas gemas laterais, que são essas gemas que eu estou apontando aqui, ó. Essas são as gemas laterais, né, que formam os ramos laterais da planta. Nessas gemas também há o crescimento, neste caso é o crescimento lateral, né? Aqui é o crescimento principal. O que tem prioridade aí no desenvolvimento de uma planta é sempre o meristema apical. Como assim prioridade? É o seguinte, quando a planta desenvolve a auxina na gema apical, aqui no meristema apical, ela inibe o desenvolvimento das gemas laterais. Olha que elas estão reprimidas. Ela inibe o desenvolvimento das gemas laterais. Então, por que ela inibe? Para que a planta possa crescer em extensão. Se ela deixar que o crescimento ocorra normalmente nas gemas laterais, essa planta não vai crescer em extensão nunca, porque ela nunca vai ter força, porque ela vai gastar toda a sua energia em desenvolvimento de ramos laterais, sendo que não é isso que nós queremos. Nós queremos que a planta tenha um desenvolvimento principalmente em extensão, ela precisa crescer em tamanho, e para isso há um acúmulo de auxinas na gema apical dela. Nas gemas laterais, há então uma repressão, há então um estado aí de dormência das gemas laterais. Notem que a concentração de auxina aqui dentro do caule, ela está mais aonde? No ápice. Olha aqui, ó. Essas bolinhas vermelhas representam a concentração de auxina. Notem que a auxina está mais concentrada aqui no ápice do caule do que durante aqui, do que no meio do caule, né? Nas outras porções. Nesse experimento, olha o que aconteceu quando a gema apical foi cortada. Então o cientista foi lá com uma tesoura e
cortou a gema apical. Notem o que começa a acontecer imediatamente. As gemas laterais começam a se desenvolver. Por quê? Porque eu quebrei a dormência das gemas laterais. Como que eu quebrei essa dormência? Cortando a gema apical, onde estava a concentração maior de auxina. A partir do momento que eu não tenho mais uma concentração de auxina, as gemas laterais começam a se desenvolver. Olha aqui, ó, os ramos crescendo. Essa técnica, inclusive, é usada aí para produção de plantas menores, como bonsai, por exemplo. Uma planta que não cresce. Então, eles ficam ali fazendo algumas podas estratégicas. Não é só isso, mas mais ou menos isso. Eles fazem algumas podas estratégicas, né? E ela começa, então, a desenvolver os seus ramos e ela não cresce, aquela planta não fica grande, tá? Então, a dominância apical, né? A dominância apical inibe as gemas laterais. Ou seja, a gema apical, que está aqui no ápice da planta, ela inibe o desenvolvimento das gemas que ficam nas laterais, tá bom? Aonde que as auxinas ocorrem? Elas ocorrem principalmente nos embriões dentro da semente. Olha só, o embrião, pensa, a auxina é crescimento, então onde que eu espero que ela esteja? Num embrião que vai crescer. Ele vai fazer com que a planta surja, né? Então esse embrião precisa de multiplicação celular, precisa de crescimento. Então lá no embrião da semente a gente vai encontrar a auxina. Nos tubos polínicos, o tubo polínico é aquela estrutura que faz com que os núcleos, né, os gametas masculinos se encontrem com o gameta feminino na flor das angiospermas e das gimnospermas. Então, há uma estrutura chamada tubo polínico. O tubo polínico ele se forma para que os gametas se encontrem no interior da flor. Então, a formação desse tubo polínico se dá também por ação das auxinas. Nas células das paredes do ovário, ovário é a parte da flor, lembrando aqui das aulas lá de reprodução vegetal, o ovário é a parte da flor que vai se tornar o fruto. Isso, então, quando aquele ovário começa a se desenvolver para dar origem ao fruto, ele precisa de uma alta concentração de auxinas para que ele se desenvolva e cresça dando origem ao fruto. Então, mais um local onde a gente tem concentração de auxina. E nas gemas apicais, claramente, né, já falamos muito disso, nas gemas apicais das plantas, tá? Então aqui no caule principalmente, lá na raiz também, mas no caule principalmente, tá bom? Então esses são aí os locais, embriões das sementes, nos tubos polínicos, nas paredes dos ovários da flor e também na gema apical do caule, né, que a gente acabou de falar aqui, que lá no ápice, na gema apical, não nas gemas laterais, na gema apical há uma concentração grande de auxina, beleza? A gema apical, então, ela produz auxina na superfície e isso acaba inibindo, ó, inibe a gema lateral, que acabam ficando em um estado de dormência. Quando eu corto aquela gema apical, eu causo, então, a quebra da dormência. Essas gemas laterais acordam. Opa, o que aconteceu? Acabou a auxina, então deixa eu desenvolver. Então, no momento em que há uma diminuição da concentração de auxina na gema apical, as gemas laterais, então, se desenvolvem. Beleza? Vamos embora. Então nós temos aqui um gráfico, esse gráfico é muito legal porque ele mostra pra gente aí detalhadamente a concentração de auxina em diferentes porções da planta. Olha que legal isso. Então, nós temos aqui o desenvolvimento da auxina na raiz, a concentração na raiz, a concentração num botão vegetativo e a concentração no caule. Vejam que essas porções da planta reagem de acordo com a concentração de auxina. Ou seja, existem partes da planta que dependem de uma quantidade maior de auxina, olha que interessante, e existem outras partes que também precisam da auxina, mas em concentrações menores. Então, olha aqui, ó, a raiz, por exemplo, ela precisa de auxina numa concentração bem baixa. Notem aqui a concentração de auxina, ó, ela está bem baixinha. Isso aqui é o ápice do desenvolvimento da raiz. Esse ponto que eu estou aqui mostrando, né, esse ponto aqui, ele é o ápice. Opa, esse ponto aqui é o ápice do desenvolvimento da raiz. Nesse ponto aqui, a raiz, então, ela está se desenvolvendo mais. Se eu exceder a quantidade de auxina, olha o que acontece aqui, ó, declina. A raiz perde o seu desenvolvimento. Se eu aumentar demais a concentração de auxina, aumentando muito a concentração, as maritacas estão me ajudando aqui hoje, hein? Aí, ó. Então, se eu aumento demais a concentração de auxina, eu tenho uma perda do desenvolvimento da raiz. A raiz, então, ela involui. Olha que interessante.
Aqui no botão vegetativo eu já preciso de uma quantidade um pouco maior de auxina. Notem que o ápice do crescimento do botão vegetativo ele depende de uma grande concentração de auxina. E por fim, o caule. Notem que o caule é a porção vegetal que precisa aí de uma grande quantidade de auxina, né? Precisa de bastante auxina. Ou seja, quanto mais auxina tiver, maior vai ser o crescimento desse caule. Agora, notem que a concentração ideal de auxina para o caule, ela é péssima para a raiz. Olha aqui, ó. Olha a concentração de auxina que é boa para o caule. Olha a raiz onde que está aqui embaixo. A raiz se desenvolve muito pouco. Então, os cientistas, eles fizeram o quê? Eles aplicaram auxina em diferentes partes do vegetal e observaram o seu crescimento. Algumas porções do vegetal cresceu muito, porque precisava de mais, que é o caso do caule. E o caso da raiz, a mesma concentração que é ótima para o caule, ela é péssima para a raiz. Ela declina demais o crescimento da raiz. Tá? Esse experimento prova para a gente, então, que cada parte da planta depende de uma concentração diferente dos hormônios da auxina. Beleza? Tá claro que ó, a raiz precisa de pouca auxina para que ela se desenvolva. Então, quanto mais auxina se concentra no caule, mais ela cresce. Tá? Então, ela precisa de uma quantidade maior. Ou seja, a gente tem uma produção diferente na concentração de auxina em determinadas porções da planta. Tá? Então, tá aqui. Ó. A raiz e o caule de uma mesma planta reagem de forma diferente ao mesmo hormônio. O que é ótimo para a raiz, né, é inferior ao ótimo para o caule. Ainda é pouco para o caule. Né? Então, a raiz significa que a raiz ela é mais sensível ao AIA do que ao caule. Ou seja, com uma pequena concentraçãozinha de AIA, ela já se desenvolve. Já o caule não, ele precisa de uma grande concentração. Beleza? Tudo bem aqui nesse gráfico? Vamos embora então. Aqui nós temos a questão da luz novamente, né? Aquele experimento que a gente viu lá no começo. Então, os coleóptilos, né, que são aquelas porçõezinhas iniciais da planta em desenvolvimento, notem que a luz está sendo incidida sobre elas aqui, né? Então, ela está vindo de um lado, é uma luz lateral, uma fonte de luz que vem de um ponto direcionado, né? E aí o coleóptilo tende a ir na direção da luz. Olha ele se curvando em direção à luz, que interessante. Quando remove o ápice, já era. Parou de crescer, a planta não cresce mais ali naquele coleóptilo. Por que aquele coleóptilo cessa o crescimento? Porque eu removi a concentração de auxina dele. Tá? Se eu tampo, olha que interessante isso aqui. O que o cientista fez? Ele botou uma tampa no coleóptilo. Ele recobriu, ele botou uma tampinha ali. O que aconteceu? Parou de crescer também. A planta, ela vai, na verdade, não é que ela parou de crescer, ela continua crescendo, só que aí ela continua crescendo de forma vertical. Notem que ela continua crescendo verticalmente. Por que ela cresce verticalmente e não na direção da luz? Porque a luz agora não está vindo de nenhuma direção. Então, mesmo no escuro, o que prova esse terceiro experimento aqui? Ele prova que, mesmo na ausência de luz, a auxina continua se desenvolvendo, tá? Mesmo na ausência de luz. Só que nesse caso, a planta tende a crescer por igual. Ela tende a crescer de forma vertical. Beleza? Tá aqui, ó. Esse experimento prova isso nitidamente. Quando não há luz, a planta continua crescendo? Continua. Só que ela vai continuar crescendo de forma vertical. Né? Se ela tiver com o coleóptilo destampado, aí ela tende a crescer se curvando em direção à luz. Tá? Então, se ela tiver no escuro, olha que diz o último tópico. Se o coleóptilo for iluminado uniformemente, ele crescerá em linha reta, que é o que está acontecendo aqui, em linha reta. O mesmo acontece se ele for deixado no escuro. Por isso que houve uma tampinha aqui, ó. E aqui ao lado, o cientista fez o mesmo teste, só que ele tampou a base. Aconteceu alguma coisa? Nada, não mudou nada no crescimento. Olha o crescimento da primeira e o crescimento da última. Não mudou nada. Ela continua indo na direção da luz, por quê? Provando que nesta região que não é apical, não há concentração de auxina. Olha que experimento interessante. Então ele prova o quê? Você olhando a primeira e a última imagem, que o crescimento daquela planta e a curvatura dela estão ocorrendo graças à concentração de auxina no ápice. Porque a base recoberta não interferiu em nada no crescimento. Né? E esse terceiro experimento mostra pra gente que, mesmo na ausência de luz, aquele coleóptilo continua crescendo normalmente. Aquela planta continua multiplicando suas células por igual. Nesse caso, eu não tenho curvatura, ou seja, eu não tenho interferência da luz
para o crescimento. A luz, ela não está ocorrendo, mas a planta continua crescendo da mesma forma. Agora, se a planta tiver contato com os fótons luminosos, aí ela vai se curvar na direção da luz. Beleza? Muito bem. Outras ações aí importantes que a auxina pode realizar. Agora nós vamos uma parte mais técnica, mais interessante aqui das auxinas, né? Então, os cientistas descobriram um hormônio sintético, que é esse 2,4-D aqui, ele tem um nome diferente aqui, ó, é o ácido diclofenoxiacético. Olha que nome legal. Ácido diclofenoxiacético 2,4, tá? Então, eles descobriram uma auxina sintética, produzida em laboratório. E aí eles fazem o quê? Eles aplicam essa auxina. Algumas plantas que são sensíveis a esse hormônio acabam morrendo. Olha que legal, eles matam, né? Ela é utilizada como herbicida, né? E atua somente em plantas eudicotiledôneas. Elas acabam morrendo. E aquela planta que não é dicotiledônea, ela continua viva numa boa. Ela não sofre a ação do hormônio sintético. Olha que legal. Então, eles fazem o quê? Eles utilizam isso em plantações onde existem pragas dicotiledôneas. Então, aquela praga está crescendo no meio do meu milharal, por exemplo, eu não quero aquela praga no milharal. Então, o que eu faço? Eu aplico essa substância. Essa substância não vai atuar no milho, mas ela vai atuar na praga. Olha que legal. Então, ela vai acabar matando aquela praga que está se desenvolvendo na minha plantação. Interessante isso. E esses hormônios aí, né, são da classe das auxinas também, tá? Outra coisa interessante, aqui no caso do estólio, que é o morango, né, o morangueiro, é um estólio, o caule tipo estólio. Notem que esse caule, ele dá origem a novas plantas, ó. Um caule veio, formou uma plantinha nova, formou outra. Então essa planta, ela tende a se alastrar no substrato, né? Então notem que esse caule, em algum ponto dele, ele começou a gerar raízes. O que causou essa formação de raízes nele aqui? A auxina, entendem? Então a auxina, ela também atua no desenvolvimento aí de raízes do tipo estólio, né, de raiz adventista. Então, a aplicação de auxina sobre a superfície do caule forma raiz. Então o cara foi lá, espirrou um pouquinho de auxina e aí desenvolveu a raiz ali, né? Então a raiz, ela também se forma no caule de algumas plantas. No caso, não é qualquer planta que faz isso, tá? Só em algumas plantas que têm a capacidade de desenvolver raízes a partir do seu caule. Isso aqui é um tipo de reprodução assexuada, beleza? Então tá aqui, ó, o nível de auxina no ovário sobe quando há fecundação, causando o desenvolvimento do fruto. A gente falou disso também lá na parede do ovário. Então o ovário da flor, ele sofre quando há fecundação, quando há o encontro dos gametas, quando se forma o embrião, aquele ovário entende que agora é o momento dele formar o fruto para proteger aquele embrião. Então, como que acontece isso? Quando o embrião se forma, ele começa a produzir a auxina, e essa auxina estimula o desenvolvimento das paredes do ovário. Olha que legal. E aí, consequentemente, quem que se forma? O fruto. Você fica pensando, mas como é que o fruto sabe que é a hora dele se formar? Por que ele se forma? O fruto surgiu aqui do porquê? Como que ele já entende que já tem uma semente, que já tem um embrião em formação? Ele entende porque o próprio embrião começa a secretar a auxina, e essa auxina, então, começa a causar o desenvolvimento das paredes do ovário da flor, formando, assim, os frutos, beleza? E, por último, para a gente encerrar aqui, né, essa nossa aula sobre as auxinas, a gente vai falar sobre um evento chamado partenocarpia. Talvez você já tenha visto isso comigo mesmo lá nas aulas de genética, nas abelhas, né? A partenocarpia, em alguns insetos sociais, nada mais é do que o desenvolvimento do óvulo da abelha sem que haja fecundação. Vocês lembram disso? Então, a abelha, ela vai ter um óvulo que vai se desenvolver sem que fecunde, ela não precisa do zangão, não tem pai. É uma abelha que se forma sem pai, né? Então, isso ocorre por quê? Porque o óvulo daquela abelha se desenvolve automaticamente sem que ele tenha sido fecundado. E aí acontece o seguinte, algumas plantas conseguem se desenvolver ou formar frutos, elas desenvolvem o ovário mesmo sem fecundação. Notem que nessa imagem, o grão de pólen está aqui na flor, ó, o grão de pólen veio, polinizou a flor, e aí deu origem ao quê? As sementes do tomate. E em volta aqui, ó, a parede do ovário, tá aqui a parede do ovário, ela se transformou no fruto, que é o tomate. E as sementinhas estão aqui no meio.
Então, nesse caso, nós temos o mesmo acontecendo aqui ao lado, o mesmo está acontecendo aqui ao lado, só que agora, ao invés de ter o grão de pólen num processo natural, aqui é natural, é a natureza. O grão de pólen caiu ali no estigma, fecundou, formou as sementes, formou o fruto. Beleza, processo natural, mãe natureza. Aqui ao lado, não. Aqui o aiá foi colocado sobre o estigma, o aiá veio, estimulou o desenvolvimento do ovário e aquele fruto se formou. Só que qual a diferença de um fruto para o outro? Não tem semente. Olha que legal isso, mano. A gente desenvolveu um tomate sem semente, simplesmente aplicando aiá, ácido indolil acético, sobre as flores. Olha que interessante. Então as flores elas ficam isoladas em um ambiente onde não vai haver polinização. A polinização não pode acontecer nesse caso, porque eu não quero semente. Eu quero produzir exatamente um fruto sem semente. Porque ninguém quer comer semente, né? A gente sempre descarta a semente. Então, os agricultores descobriram uma maneira de produzir um fruto sem o inconveniente da semente para nós. Então, eles vão lá e aplicam aiá sobre as flores, e as flores desenvolvem o fruto mesmo sem fecundar. Olha que legal. Então, esse fruto é chamado de fruto partenocárpico, ou seja, ele é um fruto gerado a partir do desenvolvimento do ovário sem fecundação da planta. Né? A flor não fecunda, ela simplesmente recebe uma quantidade de aiá e desenvolve o seu fruto. Então, por isso que existem alguns frutos aí sem semente, né? Melancia sem semente, uva sem semente, são frutos comuns. A própria banana, né? A banana é um fruto que não desenvolve sementes. Tá? Então a gente chama isso de partenocarpia, ou seja, o desenvolvimento de frutos sem fecundação. Beleza, galera? Muito bem, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só me procurar e eu ajudo vocês.